Olá, Oi, Nath. tudo bem? Tudo, e você? Tudo bem também. Como é que foi de domingo de Bom- Páscoa? Ai, nossa, dormi mais do que tudo. Tava precisando, mas é porque assim, meus hábitos estão todos diferentes agora. Ah, Almoçando total. tarde, dormindo tarde, fiquei assistindo filme até umas 3 da manhã. É, não, aqui também a gente acorda mais tarde, almoça muito mais tarde. É outra Oi, rotina, né? É outra Isabela. rotina. Tá todo mundo entrando Olá, aí. gente. Oi, pois é. E como foi essa semana? Foi tranquilo, assim, foi mais ou menos a mesma coisa, né? É, em relação ao Uhum. confinamento, a mesma coisa. Mas foi uma semana de muito trabalho, porque agora, depois que eu anunciei essa minha ideia de Você tá produzir. gravando aula, né? Tô fazendo ensaio, escrevendo muito texto, vendo como é que vai ver ficar na câmera, A escolhendo livro. imagem. É uma loucura, né? Mas vai ficar. Espero que fique bom. E espero poder compartilhar Vai com vocês ficar. também. Eu já serei sua aluna, viu? Já Oba, que coloque o meu maravilha! nome na Que lista. maravilha, que maravilha. Eu tava Que conversando com a honra, que honra. Denise. Ah, que isso? Tava conversando com a Aham. Denise Tonin. Eu Uhum. não sei se ela vai entrar aqui hoje. E ela falou, já falei pra Nath que eu vou ser aluna dela. Eu falei, Ah, então tem que gente, falar que honra, que também. maravilha. E sabe que eu vou fazer, quando chegar mais perto, estiver quase terminando o curso, eu vou marcar uma live para falar da aula, para explicar direitinho, para tirar dúvida, Isso, para dizer como explica. é qual é o projeto. Então eu vou avisar lá no grupo, quem tiver interesse também pode Ótimo. Oi, assistir antes. Nina. Oi, Oi, Zuleide. gente, eu e a Lê. Vamos ver quem mais entra antes da gente começar a falar sobre o mal Oba, entendido em Moscou. obrigada. E aí, o que você achou do livro? Então, eu Essa já tinha lido há experiência? um tempão, e esse livro eu tinha uma memória muito positiva dele, inclusive em relação a essa coisa da fluidez dele, né? Dele ser um livro que Nossa, você é uma lê. delícia, Não né? passa, porque assim, a minha mãe, por exemplo, eu fico tentando colonizar a minha mãe, no sentido de tentando fazer ela ler, né? Porque minha mãe não gosta muito de ler. E esse livro eu dei para ela uma vez, no Dia das Mães, ou no aniversário, não me lembro direito, e ela leu o livro assim rapidíssimo também. Então é um livro que cativa mesmo, né? É Uhum. uma leitura maravilhosa, assim, Claudinha, milhões. Amanda entrou. Ah, que legal, todo mundo Tô chegando. tentando colocar esse comentário aqui em destaque para dizer qual é o livro de hoje. Não tô conseguindo. Ah, eu não sou também muito boa nisso. A Lê tinha dito da outra vez como é que é, mas eu já É, a Lê esqueci. falou que a gente. Achei. Fixar comentário. Pronto. Rosa, oi, Oh, maravilha, Carol, tudo maravilha. bem? Mal. Então, de fato, assim, Tá espiando, Maurício? Ai, ai. Márcia. Ah, pronto, fixou. Pronto, Então tá fixou, aí. fixou. Porque aí quem for entrando já sabe sobre o que a gente está falando. Isso. Então, a leitura é muito fácil, né? Uma leitura que vai embora, você vai se deixando levar pela trama. E eu, dessa vez, assim, fiz uma leitura super me preocupando em reter determinadas coisas para tentar fazer uma contribuição, mais falando um pouco do contexto, já que eles trazem tanto o contexto histórico da época, tanto o que eles estão vivendo, quanto o que eles têm de referência em relação à juventude deles, em Sim. Paris, né? Aos anos do pós-guerra. Eu fiz umas anotações para tentar falar um pouco mais do contexto histórico, me Ai, eu vou centrar sobre adorar. isso. Eu tava E aí torcendo. Eu você falei, ai, tenta tomara que também. ela fale. E Então, que eu pena que pensei. ele não foi publicado em 66, né? Que foi quando o livro foi escrito. Ele só foi publicado em 92. Pois é, por que será, né? Porque, e eu acho, inclusive, que Algo. casa com as outras histórias da Mulher Desiludida. Também é um livro que eu já li há um tempão, mas, por exemplo, eu Mas não vou é uma lembrar. novela maravilhosa, né? Maravilhosa, e que tá mais ou menos na mesma. Assim, abordando as mesmas questões, se insere no contexto do livro, né? Do livro do A Mulher Desiludida. Né? Eu acho que tem Aí eu uma questão, por preciso exemplo, que ler. ela Eu não aborda. li A Mulher Desiludida. No A Mulher Desiludida tem uma das histórias, que é a primeira, se eu não me engano, eu não lembro mais o nome dos personagens, eu já li há bastante tempo,
mas que a mãe tem essa relação com o filho, que a Nicole tem com o filho deles, que é essa relação um pouco possessiva, né, de saber que o filho vai casar, e isso faz ela desabar, e ela não gosta da nora. Essa relação complicada entre mães e filhos, filhos homens, é uma coisa que a Simone de Beauvoir já tinha abordado, que abordou, por exemplo, em A Mulher Desiludida. Então, acho que tem alguns temas que ela, de Oi, repente, Nive. que ela trouxe, né, para algumas obras de ficção dela, talvez temas que a interessassem enquanto uma pensadora que está estudando a questão do feminismo, questões de gênero, e ela trazia para as obras de ficção. E esse tema, por exemplo, da mãe com filho, aparece na Mulher Desiludida também. Eu achei sensacional porque ela questiona muito a relação do André com a Mátia, será que fala o nome dela? Aham. E, e ela tem essa relação com o Felipe que ela sabe, né? Engraçado que ela tem consciência Isso. disso, dessa ligação com ele e que, eu vou perder meu filho pra Nora e tal. Isso. Quanto que essa é E uma ela questão tem, e delicada. assim, mas é tão assim, eu achei esse livro, ele tão assim, ele traz tantas temáticas, É, tantas é, coisas pra gente é, falar, porque por ser existencialista, por trazer essa crise de existencial que os dois estão vivendo, o André e a é, Nicole, é, e é. como eles, como isso, o clímax de toda essa crise acontece em Moscou, nesse contexto em que o André ele está tão envolvido com os seus questionamentos também políticos, e aí vem essa questão conjugal, né, que Isso. acontece por conta desse mal entendido, que Uhum. eu fiquei muito, achei fenomenal esse título, Aham, porque aham. E é alguma coisa os que só aparece problemas lá de na última metade comunicação do filme, deles, né? Do filme, do como livro. E é uma questão que só aparece mais pro final do livro, né? bem no final, e eu ficava esperando, eu falei, vai acontecer alguma coisa, porque assim, eu pensei em mil coisas que seria, mas realmente acontece um fato específico É, que vem, que traz à tona, assim. E aí eu me vi muito, eu me identifiquei muito com a Nicole, muito. E aí ela tem umas frases, assim, no livro que são muito interessantes, né? Essa analogia que ela faz, como que ela fica com raiva, com ódio, com uma coisa meio que não é, que ela se olha e fica assim, ai, nossa, como que eu tive essa. Eu pensei isso, e aí depois eles já fazem as pazes, né? Porque eles eram super harmônicos. Mas fica muito evidente essa assimetria entre mulher e homem, né? Como ela pensa, é. o André tem tudo. O André, tudo que ele queria na vida, ele tem. Uma família, uma casa, uma mulher e tal. E eu abdiquei de tantas coisas para ser essa mulher para ele, essa dona de casa, essa mãe. Uhum. E ela retorna lá e começa a lembrar das coisas que ela queria viver e não teve como viver, né? É, não, exatamente. E ela fala da implicância que ela tem com a Nora, voltando para a história, só falando com a Isabela, Uhum. que ela também disse que achou que as histórias eram semelhantes numa Mulher Desiludida e no Mal Entendido em Moscou, pelo menos na relação da mãe com o filho, né? Mas ela diz que não gosta da Nora porque a Nora é essa mulher, né, perfeita, essa mulher que aceitou essa condição feminina que é imposta pra gente, parece que sem nenhuma crítica, né? Ela simplesmente executa, desempenha o que se espera de uma mulher e isso decepciona ela, enquanto ela olha pra Marcia e acha Que que a Marcia não saco! tem Que essa mulher posição, né? perfeita! É, é. Mas por outro lado, a É gente pode imaginar engraçado. também que ela tem uma simpatia maior pela Marcia justamente porque não é a Marcia que vai casar com o filho dela, né? É verdade, isso mesmo. Engraçado como eu não entendi como ela consegue separar o ciúme que ela tem da relação do André com a filha, que é a Mátia, e ao mesmo tempo ela gosta tanto Gosta dela, né? dela, Que isso. quando ela fala, olha, eu vou ficar em Moscou, mas é só por sua causa, é porque eu Isso, gosto de você. isso. E você sabe que isso eu acho interessante na narrativa da Simone, o quanto que ela não é maniqueísta. Porque é isso, ela gosta, mas ao mesmo tempo tem ciúme. De outro lado, a gente pensa, uma mulher que tem esse tipo de relação com o filho, de eu vou perder o meu filho para outra mulher, mas ao mesmo tempo é uma mulher feminista, com toda uma história de militância no feminismo que ela conta, né? E que ao mesmo Ela tempo conta. pensar, será que eu não sou suficiente para o meu marido? Quer dizer, são questões que a gente imagina que o pensamento feminista liberta as mulheres desse É, tipo de coisa. E ela mostra que não.
né? Que não é tão Exatamente. preto e branco assim, né? Não. Acho que vem daí a nossa identificação. Eu falo nossa porque eu acho que, não sei, na minha cabeça, toda mulher que lê vai se identificar em algum ponto, independente da idade. Porque é claro que ela fala mais sobre envelhecimento, sobre velhice, mas são questões que acho que não tem idade. A gente sempre se questiona sobre o nosso papel no mundo, né? Sobre o Claro, que a claro. gente, sobre as nossas escolhas, sobre como a gente se comporta e como a gente às vezes depende do outro, né? Porque ela também questiona assim, nossa, por que que eu tô me sentindo sozinha, né? Ela fica num sentimento de solidão porque o André está dando mais atenção para a filha do que para ela. Isso, E isso. ao mesmo tempo ela não quer sentir isso, né? Exatamente, exatamente. E também é a coisa de estar fora do seu ambiente. Ela fala um pouco isso, né? Em Paris eu conheço todo mundo, eu conheço todas as ruas, eu me sinto em casa. Então eu não sinto essa dependência toda em relação a ele do que aqui, que eu tô Isso. fora do meu contexto, né? Eu tô fora do meu Eu não posso lugar. decidir, não posso ter liberdade, né? É. E aí ela entra nesse tédio e aí ler esse livro nesse momento de quarentena para mim teve esse significado porque ela teve aquele momento que eles ficaram ali no hotel, né? E ela se sentindo solitária, entediada. Eu falei, gente, é a mesma coisa que eu tô sentindo aqui em casa. Ai, Exatamente, calma exatamente. aí, as meninas, vamos ler aqui os comentários Vamos, rapidinho que as vamos, meninas vamos. estão compartilhando. É... Tô voltando aqui, gente. A Anine falou que é muito que a gente vive nos relacionamentos quando a comunicação é falha, às vezes por bobagens. Eu não Isso. sei se eu estou pensando corretamente, mas eu não sei, esses ruídos na comunicação, pelo menos na minha cabeça, acontecem mais nessa relação homem e mulher. Não sei. Porque ela está pensando a mesma coisa que ele, mas por eles não comunicarem, né, eles começam a achar que o outro deixou de amar, que o outro, né, Não, já começa essa coisa da numa. comunicação. Eu acho também que esses ruídos de comunicação são muito comuns, porque a gente não fala tudo que a gente sente, né? A gente Não, não a gente não fala, a gente às consegue vezes não falar. consegue verbalizar Até a gente tudo, né? tenta, né? Eu acho que eu falo bastante. Pelo contrário, eu tenho um problema enorme de chegar e dizer, olha, eu tô com um problema com relação a isso, isso me incomoda. Isso é uma coisa que eu não consigo, eu tenho um bloqueio. Então, e Eu aí as fiquei coisas com vão se raiva acumulando, né? dela, às vezes, sabe, da Nicole, porque eu falei, por que que ela não falava pra ele, sabe? Tipo, eu não tô gostando, tá um tédio isso aqui, que saco, vocês decidem tudo. Eu ficava na minha cabeça, né? Por que que ela Aham. não resolve isso? Mas é porque não é fácil você falar o que Não é. sente. Claro que não, claro Gente, que não não. é tão fácil. E aí a Claro que narrativa, não. ela prende por isso também. É. Porque ela coloca questões que a gente às vezes não pensa. Como que é difícil comunicar, né? Não, Ah, com certeza. eu esqueci teu nome, todos os livros lidos. Acabei de esquecer. Ela colocou, o que mais ficou para mim no final dessa leitura foi a questão das identificações. Penso que quem lê vai se identificar com algum personagem em algum momento ou com todos ao mesmo tempo. Eu me identifiquei muito com o casal. Com a Mátia, não, porque eu não sei, acho que tem a ver com o contexto. É, não sei, a Mátia, pelo que ela colocou lá no início, ela casou para ficar lá na União Soviética, né? Uhum. E isso é outra coisa que ela traz que é muito interessante, que é um ponto de vista que foge de novo do senso comum, que a gente tem no nosso imaginário, talvez por conta de toda uma cultura cinematográfica, de uma produção da época de Guerra Fria, que tem ali nas entrelinhas o objetivo de propaganda, né? A gente tem muito no nosso imaginário essa pessoa que quer fugir do mundo comunista, do mundo socialista, né? Quer fugir da Alemanha Oriental, quer fugir da União Soviética. Acabei de ver um filme sobre um bailarino que foge da União Soviética e fica em Paris. Então, o inverso, né? Uma francesa fugir para a União Soviética, de novo, ela mexe com os nossos. Ela questiona as nossas Mexe. verdades, ela tira a gente do Porque a lugar Mátia, ela não se comum. identificava com os ideais ocidentais, né? Ela não se Isso, identificava de forma e ela tá alguma. muito bem lá, né? E eu acho muito interessante explorar as conversas dela com o pai desse ponto de vista também, né? De pensar o francês que tem uma concepção de socialismo que é muito idealizada, que é teórica. Claro, tem uma militância nos partidos de esquerda na França, ou talvez no PCF, né? Porque ele leu o L'Humanité, que é Uhum. um jornal tradicionalíssimo da esquerda francesa, né? Então, é um dos jornais por exemplo,
um militante do PCF, alguém da esquerda francesa, leria. E ela cita o jornal em alguns momentos, né? Então é alguém que milita. Eu achei muito interessante que ela tratou no livro do trabalho que ele fazia de ajuda a quem estava vindo exilado da América do Sul. Então ela trata desse contexto de ditaduras na América Latina e como é que a França atua nisso. Então é alguém que tem uma história ligada a essas ideias, mas que vive isso de uma forma muito mais abstrata do que a filha. Então eu achei muito interessante também esse debate, né? De um lado essa visão idealizada e de outro Ela lado sempre fica pirada no meu ela, ela, batom. ela coloca ele no lugar dele, né? Acho que a filha coloca o pai no lugar dele toda hora. Não, mas peraí, isso aqui, né? Sabe, a Não gente é precisa assim do jeito que você está viver. pensando, né? Exatamente, a gente precisa viver, a gente precisa comer, a gente precisa sim ter algum tipo de conforto. Não é porque a gente fez a escolha pelo socialismo que a gente vai abdicar de os nossos Nossa, desejos individuais. ele era muito preto no branco, né? Também o André. É, não, e as pessoas fazem mesmo essa crítica, né? Ah, mas não, Como essa é uma assim crítica. você tem esses ideais e você tem tal coisa capitalista e tal, né? Que Isso, é como é que você quer ter um luxo. carro? Por que priorizar as estradas, né? Priorizar Uhum. o automóvel, se você pode priorizar o transporte público? Ela vai dizer, não, a gente já investiu bastante no transporte público, mas a gente precisa também pensar nos desejos de curto prazo das pessoas, que as pessoas talvez queiram ter um carro. E isso não necessariamente é contraditório com o que o socialismo propõe enquanto visão de mundo, né? Não é assim, não é abdicado da noção de indivíduo. Não é isso que está sendo dito. Eu achei muito interessante essas discussões deles. Gostei Eu muito. gostei muito, gostei muito. Até porque o André tem um trecho que eu anotei que ele fala que enquanto na França os avanços tecnológicos criavam esse abismo, né, entre quem tinha mais privilégios e os explorados, é, esse ideal dele, né, socialista, acabaria por tornar essa meio que igualdade realidade, né? Era o Uhum, ideal dele. uhum. Mas ele É, falava, eu não vou estar vivo para ver, já estou isso, velho, não. já fiz minha parte, porque ele Isso para mim. militou e tal. Isso Mas para mim ele foi e muito aí, ao mesmo interessante tempo que ele também. estava decepcionado, ele sempre falava assim que não admitia sair de lá com esse sentido de tô decepcionado. Ele falou assim: todo mundo que vai a Cuba, que vai à China, diz que volta decepcionado. Eu não quero ser mais um desses, decepcionado. Eu achei incrível essa construção da Simone de Beauvoir, cara, de pensar, olha, você está decepcionado porque você idealizou um cenário na tua cabeça que não corresponde à realidade. Então a questão é com você e não com a realidade, né? O problema está com você. Achei incrível. Ela traz umas coisas, umas tiradas maravilhosas, né? Ela é Muito. maravilhosa. Agora, eu achei muito legal essa coisa que A você falou do ele não vai estar vivo para ver, que isso, de novo, nas entrelinhas, traz uma questão que é super do século XX, super do que é o socialismo no século XX, que é essa certeza que eles têm de que o socialismo vai triunfar. Isso é uma verdade. Não se sabe quando, não se sabe em quanto tempo, mas que o socialismo, ao fim e ao cabo, ele vai vencer e ele vai se expandir, inclusive pelo mundo, isso é uma certeza. Então é incrível perceber isso nas falas, né? Não, eu não vou ver isso se realizar, mas isso vai se realizar. Então é Uhum. quase que o As tempo pessoas das vão certezas. ver, né, como que o capitalismo é ruim. Não, e essas certezas todas se desfizeram. Se a gente pensa hoje, né, em 2020, todas essas certezas que eles tinham, porque de um lado ele tem uma angústia de não estar, de estar vendo o processo talvez diminuir de velocidade, porque depois tem umas outras questões de conjuntura da Guerra Fria que eu vou tratar um pouco para contextualizar o que eles estão discutindo ali, porque eu não sei se está todo mundo muito Ótimo, familiarizado com o que é isso, né? Então, só para ótimo. possibilitar que as pessoas façam essa leitura meio que próxima da que eles estão fazendo no momento, mas ainda que ele esteja um pouco decepcionado com os rumos do socialismo, com o fato da União Soviética já não estar se investindo tanto na exportação da revolução pelo mundo, ele tem certeza de que mais cedo ou mais tarde esse é um cenário que vai chegar. Então isso é muito característico dessa mentalidade de anos 60, que hoje a gente perdeu, a gente não tem mais certeza de nada, né? A gente está vivendo a época das incertezas, total. Então, Verdade. isso Nossa, e é esse momento, por isso que eu falei assim, achei muito significativo a gente ler esse livro nesse momento também, porque é um exato. momento que todo mundo está se questionando muito, né, em relação a tudo. Em Eu relação não a acho que tudo. quando acabar esse período de quarentena a gente vai voltar ao normal, né? Até publiquei, Não, eu vi não.
eu assisti a um vídeo de um perfil que eu sigo aqui, e ele falava que normal, gente. Já não estava É, normal há muito tempo. Então, assim, como que isso. vai voltar tudo ao normal quando acabar esse vírus? Não, não vai voltar ao normal. A gente vai ter que fazer alguma quebra, vai ter que acontecer alguma coisa. É, alguma coisa vai mudar, exatamente. Mas isso é muito interessante, né? Porque a gente não tem resposta pronta, né? Então, assim, a gente, de um lado, ele sente uma angústia, mas eu acho que a nossa angústia hoje talvez seja muito maior, porque a gente está vivendo Muito, inundado muito de maior. incertezas, né? É Uhum. impressionante. É isso que a Dani fala, que tem uma correlação com os Os mandarins. Tem mandarins. total, porque os mandarins é essa conjuntura do pós-guerra. Então, na verdade, eu não sei se vocês viram que eles falam de estado de bem-estar social. Eles discutem e usam esse termo em algum momento. Eu não sei se alguém se lembra. Isso é um modelo de sociedade que se constrói na França após a Segunda Guerra Mundial, né, durante a presidência do De Gaulle, tem a ver com toda essa conjuntura deles terem vencido a Segunda Guerra, inclusive da importância da esquerda, dos comunistas na derrota, porque eles fazem parte da resistência francesa. Então, eles têm um papel Uhum. simbólico importantíssimo de não terem desistido, de terem lutado até o fim. Isso dá peso político para que eles possam, no pós-Segunda Guerra, não só ser eleitos, mas como, de alguma maneira, fazer valer os seus valores. Então, durante 30 anos, do final da Segunda Guerra até os anos 70, a França viveu essa experiência de um estado de bem-estar social, que seria, assim, de uma forma muito reducionista e simplista, uma tentativa de Uhum. conciliar o que o socialismo tem de bom, mantendo, de alguma maneira, a estrutura do capitalismo. Então, mas um Estado, quer dizer, socialmente bastante ativo, bastante forte, bastante presente na vida E o das André, ele pessoas. fala disso, né? Quando, depois que eles estão lá na igreja, e aí ele falou assim, tem alguma coisa errada. Quando começam a acreditar em Eu céu, achei é incrível. porque, Achei cara, que incrível, frase incrível, maravilhosa. maravilhosa. Ele falou, Como estão que ela entra no acreditando nosso muito em céu é contexto, porque se né? decepcionaram com o que há na Mas Terra e o estado de bem-estar social não está funcionando. exatamente, como foi maravilhoso isso, ele trazer isso, né? Muito. E isso de novo traz uma das questões que são fundamentais para a esquerda, que na verdade isso se funda durante a Revolução Francesa, já que depois a gente vai falar de Revolução Francesa com alguns aqui interessados, é essa noção de Vale. laicidade, a importância da laicidade, dessa ideia do Estado laico, Uhum. né? De você buscar respostas para as suas questões, não na religião, você pode até buscar na religião do ponto de vista da tua fé individual, mas não coletivamente. Coletivamente, você precisa se apoiar na Exatamente. ciência, você precisa se apoiar na razão, né? É. Então, essa é uma Quando a questão igreja que. começa a se meter no Estado, não dá certo, Exatamente, isso. gente. Então, essa é uma questão que aparece com a Revolução Francesa e que, portanto, e que é uma questão da esquerda como um todo, mas que para os franceses, então, ela é mais forte ainda, porque a Revolução Francesa, para eles, é quase um marco fundador da identidade deles. Então, Uhum. tudo que é legado da Revolução Francesa, para eles são questões quase que imexíveis e intocáveis. Então, quando ele fala dessa coisa, ele olha com uma desconfiança para essa coisa da igreja, tem um pouco a ver, inclusive, com essa tradição que se inventa aqui na França, que se consolida. Aqui, de fato, existe, as igrejas estão por aí e tudo, não é que todo mundo seja, não é que ninguém seja religioso, mas o respeito à ideia do Estado laico é uma, sabe assim, é uma coisa muito forte. Nossa, que bom. Então isso é legal no livro também, né? O livro em pequenos trechos, pequenas frasezinhas, Pequenos trechos, vai eles dão aquela ambientando a gente, pauladinha. né? Vai inserindo a É. gente nesse mundo, nesse universo, enfim. É É, incrível. eu até comentei lá no grupo, assim, com quem ainda falou, ainda não li o livro. Eu falei, é uma leitura super rápida, mas ao mesmo tempo é muito profunda. É, Então, eu não li em um dia. É uma leitura que dá para fazer em um dia, porque não tem nem 150 páginas, né? sim, sim. Mas ele tem, assim, um trecho, você consegue pensar em várias coisas. E você, então, que é professora de história, vem um mundo, um universo de questionamentos, de questões, né? Sim, porque eles estão tratando muito desse contexto, né? Eles estão A tratando muito Denise desse contexto entrou. histórico. Oi, Denise! Vou dar um oi também Ah, com pro certeza, Proust, que Isabela. Tá entrou, que faltando fala. respeito ao Estado laico, com Ah, certeza. é total. A gente tá quase perdendo, assim. Eu, quando faço A esse. gente está perdendo, é. Agora quem manda é a religião, pelo menos aqui no É, Brasil, né? não, A eu acho bancada também. Eu acho. evangélica decide tudo, ninguém tem mais direito de nada, porque a religião está comandando.
Eu até acho que, e aqui eu sempre falo quando eu faço o percurso da Revolução Francesa, o que a gente pensa em relação à Revolução Francesa como legado, como uma herança, como uma coisa que foi deixada, foi construída ao longo dos séculos. Quando a gente pensa no Brasil, a gente pensa que, na verdade, a gente está longe de transformar isso numa herança. Isso é alguma coisa ainda a ser conseguida, a ser alcançada. Entende? Nossa, é um Então, retrocesso muito é, grande, Nath. é, Muito. é, Nem sei quanto exatamente. tempo a gente vai demorar para recuperar alguma coisa. Não, só para vocês terem, só um exemplo de uma coisa que aconteceu há pouco tempo, para vocês terem noção do quanto é importante essa coisa do Estado laico aqui na França. Quando o Jacques Chirac morreu, isso tem pouco tempo, menos de um ano, houve uma missa oficial, afinal de contas ele era um chefe de Estado, né? Então uma celebração oficial, uma missa de sétimo dia, que contou com a participação dos ministros, do Macron, e um dos ministros fez o sinal da cruz durante a missa. E isso deu um escândalo, que vocês não têm ideia. O simples ato de fazer um sinal da cruz, porque ali ele estava na condição de ministro. Ele não, ele Sim, estava ali como representante do Estado, ele não estava ali como alguém cuja convicção pessoal é católica. Isso é respeitado. Mas na condição de ministro de Estado, você não pode fazer o sinal da cruz numa atividade na qual você está política. presente, exatamente, oficial. Então, isso a gente ia pensar, mas que Caramba. besteira. Para eles não é besteira. Nossa, e aqui no Brasil Então, o presidente vai fazer um pronunciamento e fica citando versículo bíblico. Ai, meu isso é um Deus. problema, isso é um problema, isso é uma questão. Para além de quem defende a política ou critica a política dele, para além disso, isso em si coloca em xeque, por exemplo, que teoricamente a gente também é laico, pelo menos de acordo com a Constituição, né? É, Então, mas isso é ninguém um problema. respeita. Isso é um problema seríssimo. Que tá Na Constituição do Brasil, ela já tem esse erro, já começa, já no preâmbulo tem negócio de Deus, gente. Já tem Deus então, isso lá. tem essa Então, confusão, é verdade. já é tudo Isso cagado desde o confunde, início. né? Isso. Porque, na verdade, o problema não é a pessoa acreditar em Deus, ela pode, mas é não confundir Mas tem que isso separar. com o que é o Estado, com o que é o papel do Estado, né? Então, isso é legal também que ele traz. Coisas que eu fiquei pensando que eu podia tentar trazer para vocês, né? Quando ele discute com ela essa conjuntura de coexistência pacífica, e ele usa esse termo, eu fiquei imaginando, cara, as pessoas não vão lembrar disso da época da escola, o que é coexistência pacífica? E aí eu pensei, bom, vou falar um pouquinho, porque aí vocês vão entender do que eles estão falando, que é essa Fala. conjuntura dos anos 60, né? E Uhum, que é um momento de distensão das relações entre União Soviética e Estados Unidos, ou seja, as relações se distensionam. Por isso a coexistência. A coexistência pacífica é a coexistência entre os Estados Unidos e a União uhum, Soviética. Então, a coexistência entre esses dois modelos, essas duas propostas de sociedade. E por que eles chegam a essa? Por que a situação entre Estados Unidos e União Soviética se distensiona? Porque alguns anos antes, a rivalidade entre Estados Unidos e União Soviética tinha sido tão elevada que tinha colocado em xeque a própria o planeta, né? O planeta ficou à beira de ser destruído. E aí, para vocês lembrarem um uhum, pouquinho, aquela coisa da crise dos mísseis, né? Da própria invasão da Baía dos Porcos, que é quando os Estados Unidos tentam invadir Cuba para restaurar o capitalismo em Cuba. E aí depois uhum. depois disso, Cuba vai pedir ajuda para a União Soviética. A União Soviética vai instalar um míssil em Cuba voltado para os Estados Unidos. Os Estados Unidos vão descobrir isso, vão instalar um míssil na Turquia, voltado para a União Soviética. Então, isso colocou Uhum. em xeque a sobrevivência do planeta. Se esses mísseis são disparados, isso aí eles têm poder de tecnologia para acabar com o mundo. Então, é a partir daí que se percebe que esse nível de tensão coloca em xeque a sobrevivência da humanidade. E aí se tem início essa política de distensão, ou seja, uma política menos de uma rivalidade menos evidente, né, de uma tentativa de coexistir de forma mais pacífica, Cada um de com seus fazer coexistir esse valores. modelo americano com o modelo soviético. E é isso que o André é contra. Ele é contra, porque ele acha que a União Soviética tem que ser combativa, que ela tem que manter esse projeto de sustentar as revoluções pelo mundo. E Uhum. aí, isso é muito E aí interessante eles que a Marcia brigam fala. muito. Brigam e ela fala, mas é fácil falar do teu lugar. Eu apoio a União Soviética, porque a União Soviética não vai sobreviver se ela quiser levar as relações dos Estados Unidos a ferro e fogo.
Então eu moro aqui, Uhum. no teu lugar, de quem mora na França, né? De quem tem uma É visão muito idealizada do confortável. socialismo. Ah, é muito fácil cobrar todo esse protagonismo, cobrar toda essa proatividade da União Soviética. Agora, a gente que está aqui, a gente sabe que não é, que o buraco é mais embaixo. Então, eu achei incrível Uhum. também ela trazer essa contradição, né? É É um pouco ótimo. uma E crítica que ele ela. falou assim: ah, mas e os jovens aqui não estão lutando? Meio que ele fala isso. E ela responde assim: claro que estão, mas é por felicidade e liberdade. Eu achei incrível, assim. Como que Claro, a Marta também, ela tem essa leveza, né? Ela tem, assim, consciência do que ela quer para ela, da vida que ela quer levar, dos ideais dela, mas ela traz também, assim, uma leveza no pensamento dele que é tão radical. não, eu acho que para mim ali o que ficou para mim é o contraponto entre ela que é pragmática, ela é super pragmática, e ele é o idealista, né? É. Ele é o Por que que ela é pragmática? Porque o socialismo para ela não é uma ideologia distante do dia a dia dela, é o dia a dia dela, é o cotidiano dela. Uhum. Então não é, É aquele estranhamento, né? Quando eles chegaram no apartamento dela, quando eles chegaram. E assim, não havia flores, aquela decoração mais. E todo aquele estranhamento deles, para ela ali era a realidade, né? Então, claro, claro, em relação a tudo. exatamente. Então, isso que ela traz eu acho muito interessante. E ela na verdade, quando ela faz esse contraponto o tempo todo entre os dois personagens, ela coloca ali uma crítica a essa intelectualidade esclarecida, europeia, da qual ela própria faz parte, né? Então, ela não se exime de alguma maneira de estar ali ela é parte desses intelectuais que, de alguma maneira, estão sendo. Eu não diria que estão sendo criticados, mas ela está colocando ali um ponto de vista crítico também, né? Então, peraí, Nádia, não sei você por virou quê. a câmera. Pera. Bom, voltou. Ah, voltou. Então, eu achei isso muito legal. Enfim, o livro é. Nossa, tem muita coisa, eu não consigo nem lembrar de tudo. São tantas coisas interessantes para tratar. Muitas. Por E isso que eu sobre falei. Fala. então, além de tudo isso, ela coloca questões muito da questão da mulher, né? Como a gente falou no início, todos os questionamentos da Nicole. E aí Isso. depois a questão conjugal, de como os dois, engraçado que os dois começam a questionar por conta do mal entendido, se eles ficaram juntos até a velhice só por hábito, só por a gente já, desde o início a gente está junto mesmo, então eles questionam o amor da mesma forma, né? Não, achei incrível essa coisa E mesmo essa coisa ela É trazer o essa. ideal romântico que ela É, critica, né? é, é. É o ideal romântico que a Nicole tinha muito. Nossa, ele tá passando tanto tempo com a Mate, tá me deixando de lado, então a gente não tinha tudo isso que eu imaginava. É que a gente tem É, essa visão de ele que a não gente fez tem que ser falta de essencial para o mim. outro, né? Que a gente tem que A gente ser. A gente tem que fazer o bastar para o outro. Não é assim, né? Acho que foi a Dani que comentou aqui que achou que isso era egoísmo da Nicole. Eu acho que não, acho que é só uma coisa humana mesmo. O ciúme é um sentimento humano. É, e E tem. aí pode ser egoísmo, sim, mas é porque eles estavam tão acostumados, né? Eles eram tão harmônicos, viviam uma vida tão legal, e aí eles saíram daquela rotina, daquele convívio, e houve esse estranhamento mesmo. Não, e tem. A gente poderia tentar abordar isso de milhares. Eu sou historiadora, tá? Mas eu sou uma historiadora que fez alguns anos de análise. Isso não quer dizer que eu seja analista nem nada, mas o meu analista tinha uma expressão que era incrível, que era tem gente que casa com o próprio filho, né? Então, às vezes, sei lá, eu estava contando de alguém, eu estava começando uma relação e contava uma história, e isso era uma coisa que ele me dizia, não, mas tem que tomar cuidado para ver se a pessoa é casada com filho ou se não é casada. Porque é isso, as pessoas vivem uma relação, às vezes, tão simbiótica, que é isso, o filho seguir os próprios passos te dá essa sensação de vazio, como se a tua vida tivesse acabado, porque na verdade você tá vivendo uma relação ali que psicanalítica, você precisa entender melhor com o teu filho, né? Com Então, enfim, tudo. sei lá, a gente não sabe se esse é o caso da Nicole, ela não falou tanto assim, mas pode ser também. É, mas é bom como que todas essas tensões, tanto do pensamento político do André quanto da relação conjugal deles, coexistem ali, né? Sim,
E ele sim. também no início, lembra quando ele... Ai, nossa, tem uns trechos sobre a velhice que eu acho interessantíssimos. Quando ele começa... Tem a questão do sonho, né? Que ele falou, pelo menos ainda me é permitido sonhar. Eu vou dormir porque não me tiraram o sonho ainda. Eu estou Claro. velho, não tenho mais futuro. Que ele fala muito dessa questão de passado, presente e futuro, né? A Nicole fala, ele é feliz porque ele vive muito presente. E ele se acha triste porque não tem mais futuro, não vai ter mais Isso, futuro, isso, isso. né? Isso é muito E interessante ao se mesmo pensar, tempo né? eles estão o tempo inteiro voltando ao passado. E aí eu até anotei, quando eu comecei a ler, eu anotei um trecho, foi assim, como que quando você fala da velhice e você está falando do tempo, a Simone sentiu essa necessidade de fazer uma homenagem ao Proust, né? E Uhum. aí o Proust aparece no final do livro. Achei muito bacana. É, Pareceu até incrível. o Fitzgerald, que foi um trecho, né, que o André falou, eu não sou como o Fitzgerald, que achava o quê? Que a vida é um processo de degradação. Também não é assim, né? Eu ainda sirvo para Claro, alguma coisa. claro, claro. Mas eu achei muito, muito bacana como ela vai intercalando essa questão de tempo, de velhice Não, e outra coisa que eu de... achei muito interessante, que talvez a gente não, ainda não viveu isso, ou talvez comece a viver aí, a frustração deles de perceberem que tudo que eles projetaram para a vida deles não aconteceu exatamente como eles tinham imaginado. Então, ela imaginou que ela ia ser uma professora da Sorbonne, que Ela era ela super ia ser, né? ambiciosa. É, E ela não se viu envelhecer, porque ela sempre lidou com Isso, adolescentes. Então, isso. todo ano turma de adolescentes nova e ela não viu que estava envelhecendo. A Letícia colocou, velhice é uma merda. Mas Mas é, engraçado, ela coloca as duas coisas no livro. Tanto no início, eu achei que eles falaram mais dos problemas da velhice, e pro final, ela vai meio que abrandando, sabe? Eu não sei, eu entendi que ela colocou os dois pontos. Ela não colocou só que velhice é uma merda, não. não, eu imagino que tem essa coisa, né, do você ter projetado para Fragilidade, você, perder muita coisa. exatamente, você ter se projetado uma trajetória que não necessariamente vai se concretizar, e é assim mesmo na nossa vida, né? Eu talvez com 20 anos me imaginasse em outro lugar, agora com 37, e a vida foi tomando outros caminhos, e isso às vezes pode gerar mesmo uma frustração. Mesmo ele diz isso também, o André, né? Que ele queria ter feito uma tese, queria ter sido O historiador, André acha que a queria. existência dele não valeu para nada. Ele fala: quando eu era novo, eu não fiz nada porque eu queria viver o presente. E agora que eu tô velho, eu não vou realizar nada mesmo, porque não vai dar tempo. Então, assim, ao mesmo tempo ele era confortável, tomando a vodka dele ali. Isso, e quanto isso mudou, que a Denise está falando, não é só uma merda, o quanto essa concepção, o quanto que talvez abordar esse tema nos anos 60 contribuiu para que a gente hoje tivesse uma outra, não só uma outra concepção de velhice, mas que a gente tenha pessoas idosas altamente produtivas. Lembrei agora da Lembrei Alê. agora, o André falou isso. Ele falou: imagina, a gente está agora com 60. Imagino que com 80 nós estaremos do mesmo jeito. Então ele meio que dá uma abrandada, né? Não, E hoje em dia isso mudou muito, eu vejo muito. Você isso vê que o você Ken fala. Loach fazendo filme, concorrendo ao Festival de Cannes, com mais de 80 anos. Os filmes incríveis, super atuais, né? Os filmes que trazem umas Uhum. reflexões super atuais, tratam de questões do presente. O cara com mais de 80 anos. Você vê a Cleonice Berardinelli, que agora eu tô lembrando, por causa do texto da Lê, que ela fala da O texto Cleonice, da que Lê foi é a orientadora maravilhoso. dela, que está aí trabalhando, está orientando o trabalho. Quer dizer, Denise, você tá maravilhosa. maravilhosa, imagina, imagina. Imagino. Não é uma questão que está no nosso cotidiano, mas que nos faz pensar, né? Não, e eu Essa acho que o livro também mostra que também não é questão de número, não. É como a pessoa se se sente. sente, Porque exato. os dois, tanto a Nicole quanto o André, em diferentes momentos, aliás, em diferentes momentos, eles se sentiam jovens e às vezes se sentiam velhos. Então, mostra também isso, né? Quando eles fazem as pazes, que eles estão bêbados, se abraçam, aquela coisa. Ali tem uma coisa de jovial ainda, apesar deles não estarem pensando. Mas, assim, naquela série, né, que vocês indicaram. Peraí, amor! Amor! Sou eu.
na série de expulsão, mostra muito isso, né? Os Sim, atores sim, mais velhos sim. questionando. Não, eu acho que tem muita coisa, acho que tem a ver claro, é uma questão Sim, interna, mas tem um verdade. pouco a ver também com o olhar do outro, né? Eu fiquei pensando muito naquela cena que ela comenta, que aí, de novo, achei riquíssima, quando ela fala que o marido dela um dia chega com um cara bonito, mais jovem, que ela olha pro cara como um cara atraente, e o cara olha pra ela como se ela fosse um saco vazio, como se ela não fosse uma Ai, mulher, né? Como se ela nossa. fosse um ser assexuado. Então, isso deve ser muito duro também, né? Você chegar nos 60, hoje em dia não mais nos 60, né? Por isso que eu digo que quanto que isso mudou em 50, 60 anos, quanto que esses conceitos estão sendo revisitados. Hoje em dia eu não acho mais que uma mulher com 60 anos, todas elas, algumas sim, Vão mas se não sentir mais. assim, né? Mas naquela época, eu imagino a dureza disso, desse olhar do outro, que é um olhar completamente destituído de qualquer tipo de interesse, né? Como se você fosse um saco de papelão ali na... Então isso Nossa, ela também falou que ele ajuda, desviou o olhar, né? Como se ela não fosse uma mulher. como exatamente, e é uma senhora, aquela coisa do senhora, né? Do precisa de ajuda, quer que eu Isso. te ajude a atravessar a rua, isso aqui na França. Eu acho incrível, inclusive, essas questões que ela trata, que isso me possibilita fazer correlações com o que eu vejo nas ruas aqui em Paris. Aqui em Paris, a velhice é vivida de uma forma completamente diferente da forma que é vivida no Brasil. Então você quase não vê vovozinha cuidando de netinho na França. Oh, Vovozinha aqui, quando cheguei, eu sou historiadora, mas eu não sou historiadora da arte. Então eu fui fazer cursos de história da arte, inclusive porque eu tinha objetivo de oferecer alguma coisa nesse sentido, de trabalhar com isso. Eu cheguei no curso de história da arte no Louvre, que é um curso feito para os estudantes de graduação, que você pode se matricular como ouvinte. Era um auditório imenso, mais de 100 pessoas, todas as cabeças brancas na minha frente. Todas. Praticamente todas, tirando os uau. alunos. Então, assim, o que que os velhinhos, velhinhos, entre aspas, tá? De 70 e poucos anos estão fazendo na França? Eles estão em curso no Louvre, eles estão no cinema, eles estão almoçando fora, eles estão vivendo a vida com qualidade. A mãe, por exemplo, do Jean Guillaume, que é o meu namorado, tem 70 anos e Uau. troca literatura comigo de igual para igual. Ela não fica passando a Ah. aposentadoria dela, pensando na vida, quanto eu sou infeliz. Porque Nada eu não tenho disso. mais o que fazer da vida. Nada disso. Então, assim, isso talvez seja um resultado de toda essa militância feminista, de todo esse pensamento feminista que emergiu aí há 50, 60 anos atrás, que de fato transformou a sociedade francesa. Então, Concordo. né, enfim. É incrível poder fazer a correlação também entre o que a gente lê e o que a gente observa em volta da gente, Que né? às vezes não bate. Eu concordo Isso, com a Denise. A Denise falou da questão do como envelhecer. E é isso mesmo. exatamente. Mas é exatamente. Eu olho para essas senhoras com quem eu encontro o tempo todo, porque elas só fazem coisas legais, e eu penso, gente, eu queria ser assim. É esse idoso que eu quero É ser. Se um assim que eu dia, quero chegar lá. gente, eu quero ter o privilégio de ser um idoso assim, de uma idosa assim. Porque é incrível, né? E de fato. Mas aí você precisa se libertar de uma série inclusive de Muito. preconceitos, né? De E muita visões. coisa também em relação ao corpo, né? Porque a Sim, gente sim. passa a vida toda assim, gente. Essa questão da mulher com o corpo. Ano passado eu fiz um projeto lendo o Mito da Beleza. E como desde a infância, desde sempre, é claro que também pode ter, homens também têm problema com o corpo, mas no caso da mulher é uma cobrança. Então a gente nunca está satisfeito. É uma questão que não é só da velhice, né? Porque Uhum. aparece no livro. Não, exatamente, exatamente. Essa questão do corpo, dessa imposição, desse peso, desse peso social nas nossas costas, de ter que estar sempre em forma, de ter que estar sempre magro, e ela fazendo dieta, porque Uhum. o filho criticou, porque o filho falou você engordou, né? Esse olhar Ah, foi, aconteceu com a condenatório. Nicole, né? O pai, É, eu achei horrível, Felipe. é. Ele falou, você tá gorda, e aí por isso ela entrou num regime terrível Isso, para porque precisa responder filho. essas expectativas, né? Que é um pouco que a gente Então, vive assim, não, mesmo. eu estou velha, mas eu estou com o mesmo corpo de quando eu era Ou estou jovem. conservada, que é uma coisa horrorosa de se dizer para os outros, né? Conservado é horrível, que termo Horrível, horroroso. horrível.
É horrível, mas é isso, né? Um pouco esse o cotidiano. E mesmo em relação à questão da relação, uma coisa que eu também acho que mudou muito dos anos 60 para hoje, ainda que não para todo mundo, mas que é essa coisa do casamento ter que morrer do ponto de vista sexual, porque você já tem 60 Ai, anos, não. porque isso é uma coisa que também já não é Não, mais que assim. estranho, né? Assim, a Nicole chegou para ele e falou: agora eu não quero mais saber disso. É. Sei lá, parece que um dia ela acordou, agora eu sou velha, eu não posso mais ter prazer, eu não posso mais viver minha vida sexual. E ele também começou a se olhar como um ser assexuado por estar ficando velho, né? E você sabe que ela fez uma. Eu agora pensando, eu acabei de ler um livro de uma escritora francesa que chama Otage, que chama Refém, que é uma. Reféns, né? Que é uma história de uma mulher de 53 anos que é abandonada pelo marido, tem dois filhos pequenos, e uma mulher que sempre levou uma vida normal, trivial, aquela vida trabalho, família, casamento. Casamento que foi deixando de ser interessante, deixando de ser interessante. Essa coisa também da vida sexual desaparece, de repente o marido sai de casa. E ela tem um surto um dia, e eu dando spoiler do livro, né? Mas o livro, por enquanto, não está em Dá português, né? spoiler! Um dia ela surta e sequestra o chefe dela, que é um cara horroroso, um cara. Enfim. Então. E aí ela fica refletindo na cadeia sobre por que ela teve aquele surto. De sequestrar, chegar com Uau, uma eu quero faca para esse sequestrar o livro! chefe. Maravilhoso. E aí uma das coisas que ela vai dizendo é isso, o quanto que essas pequenas coisas foram destruindo ela enquanto mulher, e o quanto que essa falta de vida sexual do casal também tinha a ver um pouco com ela mesmo não se gostar. Né? Ela diz, mas se eu não tenho o mínimo de estima por mim mesma, eu não vou sentir prazer sexual, por exemplo. Que é a mesma coisa que a Simone de Beauvoir fala. Que a Simone de Beauvoir não, né? A Nicole, eu aqui. Que a Nicole diz, não, mas se eu não tenho amor por mim, né? Se eu não tenho estima Ela mais por fala. mim, eu não posso ter. Então, eu fico pensando, essa autora, que é uma autora contemporânea francesa, ela com certeza pescou essa ideia aí na Simone de Beauvoir, né? Ela leu a Simone. Ela leu sim, com certeza. Então é isso mesmo, né? Você precisa manter a tua autoestima também, né? Até para você se permitir viver relacionamentos na terceira idade. Ah, a Nini está falando sobre como aqui no Brasil não tem muitas atividades para idosos, é isso? Não sei se eu entendi bem. Isso, Nath, passa depois o Passo, nome do passo, livro vou lá no passar. grupo Vou direitinho. passar o nome do livro e, o nome, e mandar o convite do grupo do WhatsApp, É, se acho você que quiser, para assim, entrar com a gente. ótimo. Então, Acho que mesmo sem ser na velhice, a gente sempre precisa olhar para isso, né? Não se esquecer, não se deixar de lado, né? claro, não deixar de se E aí, amar, né? agora estamos usando muito essa palavra reinventar. E aí ontem eu vi um teaser de uma série que vai estrear. Vai ser online, uma websérie. Eu até mandei para a Letícia, que está aqui, a mamãe literária. E, Laura, vem cá. E ela e lá ela fala sobre isso. Ah, todo mundo tá falando, tá na hora de se reinventar. E ela fala, gente, como assim se reinventar? O mundo tá acabando, não tem que ficar pensando em me reinventar. É, claro, Mas claro. assim, é como a gente não pode meio que se abandonar. Claro, claro, exatamente. Em qualquer idade, em qualquer fase da vida. Mas eu fico imaginando, é um pouco isso, né? O quanto que na velhice, como as pessoas começam a te olhar dessa maneira, como se você fosse alguém que não é mais interessante, que não tem mais nada para Uhum. acrescentar, né? Que fisicamente também não é mais interessante, o quanto que isso contribui também para destruir a tua autoestima, e aí qualquer possibilidade de tentar viver Aqui, e a um Lore está palpitando. relacionamento fica prejudicada, né? Um pouco isso. Foi essa associação que eu fiz, um pouco do que ela falou. Também. Dá uma lida aqui. Muitas pessoas se acomodam também, que a Dani falou. Às vezes a própria pessoa se coloca como velha e diz que não pode fazer mais nada e tem que ser a velhinha na cadeira de balanço fazendo tricô. Que É acho que cada isso, vez mais isso está mudando. Que claro, bom, sem tomara dúvida. que mude mais. Porque aí vem tudo, né, gente? Depressão, tudo. Sem dúvida. E eu acho que, na verdade, assim, eu vi também um comentário acima sobre essa questão de não ter atividade cultural. De fato, não tem no Brasil, nem perto da oferta de atividade cultural para todas as idades, mas aqui, por exemplo, você tem cinema começando 9 horas da manhã. Então você não precisa.
querer estar na rua 10 horas da noite, 8 horas, você pode ir de manhã, se você quiser. E eu vou às vezes, porque eu tenho filha e crio minha filha sozinha. Então, quando eu vou ao cinema, é quando ela está na escola e eu não tenho nada na faculdade, não tenho trabalho, tenho um tempinho livre, se é 11 horas da manhã eu vou. E tem filme, e tá cheio de velhinho, porque eles estão vivendo a vida deles de uma outra maneira. Mas só o que eu ia dizer, completando o que eu tinha começado antes, é o seguinte: eu acho que houve também todo um movimento de desconstrução dessa associação da mulher exclusivamente essa figura maternal, que faz com que, depois que a gente cria os nossos filhos, a gente se veja quase que obrigada a criar os netos. Né? Então, a função do avô é criar o neto. E se não cria, dá Exatamente. problema. Tem filho que acha que é a minha mãe que tem que cuidar do meu filho como se fosse filho dela, porque eu tenho que trabalhar, eu tenho a minha vida. E aí o Exatamente. idoso Então, por que que fica. teve? Por que que teve, né? Não, e é essa associação entre mulher e a maternidade que de Que alguma a mulher tem que maneira. ser sempre mãe, até na velhice. Isso. Se o filho cresceu, ela vai reassumir essa posição de um outro lugar, mas ela está sempre nessa condição, né? E aqui as mulheres francesas não querem isso, não. Não é isso que elas estão fazendo, não. Na terceira idade. Elas estão vivendo a Ah, vida. verdade. Eu odeio essa frase. Você não tem mais idade para isso. Você não tem metade para isso, é horrível, horrível. Acho que é pior do que conservada. Conservada. A gente tem que fazer a listinha, né, de frases para não se usar. Vamos. Mesmo E em aí, relação à além questão tem da o artigo. roupa, né? Exatamente, exatamente. É Ai. verdade. Não é que a mulher não se encaixa, é porque realmente há isso, né? As pessoas vão criando lugares. Gente, eu tô assistindo uma série. Eu comecei a semana passada, que é super engraçada, porque nesses momentos eu só quero rir, né? Quando eu tô Aham. muito mal, agora, antigamente eu queria ficar na fossa. Hoje em dia eu quero comédia. E se chama Please Like Me. E a mãe do personagem principal, que inclusive ele é detestável, ela tá nessa fase, porque assim, o marido saiu de casa e ela não tem amigos, ela não tem hobby. Então, assim, todo mundo começa a tratá-la como louca. E aí realmente ela tenta suicídio, mas aí ela vai parar no sanatório. E chega lá, é super engraçado, porque lá ela se encontra. Porque ela encontrou outras senhoras, outras Aham. mulheres que estão meio que vivendo o mesmo dilema, que é não ter lugar mais na sociedade, não ter lugar mais na vida. Sim. E a série é super engraçada, gente. Mas, assim, existe essa questão, essa crítica social de que, assim, a minha vida era meu marido e meu filho, agora eu não tenho, porque o filho saiu de casa, foi cuidar da vida dele. O marido foi embora, casou com uma mais nova, e ela ficou sem lugar. E como ela sozinha tem que se reinventar. Exatamente, exatamente. Essa é uma questão que está deixando, que está começando a aparecer com mais força agora, né? Que tem povoado. E um pouco por isso, né? Essa coisa aí que a Ale também falou no texto dela do coronavírus, tem que ter colocado isso tão à mostra, né? O quanto as pessoas falam da vida dos idosos como se fossem vidas descartáveis, né? Ah, é só E, idoso, então dane-se, né? Então deixa é, morrer, porque, sabe assim, quanto que isso, apesar de todos esses avanços que a gente veio tratando aqui, né? Quando a gente lê o texto da Simone, a gente tem a impressão de que em 2020 muita coisa já mudou. Mas as permanências uhum. também estão aí, né? Principalmente É, as crenças, né? não, e As essa crises também, as crises individuais e essas crises existenciais coletivas também aparecem muito. não, com certeza. Eu amei a gente escolher esse livro para ler agora, porque realmente ele traz muito do pensamento da Simone, dessa questão do existencialismo e tantas questões que ela vai ter, como vocês falaram, ela vai tratar em outros livros. Então foi muito bom a gente fazer essa leitura agora. Eu também achei. Eu fico impressionada com a atualidade dos textos, né? O quanto os textos têm um potencial, apesar de estarem tratando de um contexto super específico. E aí foi por isso que eu falei um pouquinho dos anos 60, porque eles estão o tempo todo se remetendo às coisas que estão acontecendo no presente deles, né? Mas, quer dizer, ao mesmo tempo que é um texto dos anos 60 e muito bem situado ali naquele contexto, é um texto muito atual também, né? Então é de Uhum. uma atualidade assustadora, assim, impressionante. É impressionante a escrita da Simone de Beauvoir, o quanto ela faz a gente pensar. Ai, Nina, eu concordo aqui que ela falou que
é interessante alimentar interesses, procurar amigos além da família, atividades que gostam, abrir mão para cuidar de netos. Exatamente. É. Isso pra gente ainda é alguma coisa que talvez a Gente, gente para a precise mulher em conquistar. si, a gente sempre tem que brigar para conquistar nosso É espaço em tudo, isso. né? Claro, É a claro, vida toda. E claro. acho que quando vem a velhice, ainda se a gente não. Vai ser pior se a gente não mantiver isso. Sim, não, e é isso, é problematizar isso, né? Quando você chega na terceira idade, você se imagina sem função, imagina que ser avô ou ser avó é a sua única função, isso quer dizer que você só se pensou na condição de mãe, né? Então isso precisa ser problematizado. Mesmo nós que somos E a mães, e eu pessoa também sou, a ignorou gente não é todo o só resto. mãe, né? Não é. A gente precisa entender que a gente é um sujeito que tem as nossas questões, que A tem mesma coisa é filhos. quando a pessoa está namorando ou casou e aí esquece dos amigos. Isso, Acontece a mesma isso. coisa. E aí, É, quando aquele relacionamento amoroso acaba, a pessoa não tem mais ninguém, né? é. Então é isso, são essas as questões que a gente precisa se colocar, né? E é nesse sentido que o livro é realmente de uma riqueza enorme, assim, impressionante. Muito bom. Impressionante. Para quem nunca tinha lido, assim, eu imagino que tenha sido uma nada dela, né? Para quem leu o primeiro livro dela agora, imagino que tenha sido uma grata surpresa, assim, um livro. A Lê comentou antes que foi a porta de entrada do vício para ela, do vício foi o primeiro livro que ela leu. E aí a gente já Então, fica assim. né? O que que E vem por aí? Nossa, é, eu tô aqui essa semana, chegou aqui em casa o livro que a esse indicou semana passada, o Todos os Homens São Mortais. E aham. eu tô louca, louca para começar. Ai, maravilhoso, E eu tô né? lendo a biografia dela. Eu parei no terceiro volume da autobiografia na metade. Eu ainda tenho Uhum. tenho que Eu tô lendo terminar. aquela nova que saiu agora e parece que já saiu outra. Só Ah, que essa outra imagino. ainda não teve o lançamento físico, vai ser só por enquanto digital. E isso só Mas é demonstra o muito quanto que é de interessante. fato uma pessoa que continua suscitando muito, cujo pensamento suscita muito interesse, cuja vida suscita muito interesse, né? O quanto que essas Muito. ideias são atuais Ah, ainda, enfim. lembrei de comentar aqui uma coisa, porque a Mel, do blog Literaturice, ela fez a Uhum. leitura dessa biografia que eu tô lendo, né? Que saiu agora, pela editora Planeta, se eu não me engano. E ela printou alguns comentários que ela recebeu, assim, ridículos, ridículos. Gente colocando assim: você tem que ser feminina e não feminista. É Tipo isso. isso, né? É esse o Falando, contexto. eu não esperava isso de você. Ai, como assim você tá lendo Simone de Beauvoir, sabe? Gente, que loucura. Que loucura, né? Pensar num negócio desse em 2020. É isso, né? Dois mil e vinte. Aí a gente, só para terminar, a gente desconstrói um pouco essa visão do André, como se a história fosse linear e evolutiva, né? Que a gente estivesse caminhando sempre na direção do progresso e do avanço, e não é assim. Sempre. A Não. gente já não Se fosse acredita só mais nisso. evolução, gente, 2020 como Infelizmente, estaríamos? essa é uma Infelizmente, não há utopia do século evolução. XX que morreu. Isso eu achei muito interessante. E aí eu pensando meio de novo com a minha cabeça de historiadora, né? O quanto que essas pessoas elas vivem utopias que pra gente já estão mortas. Né? Ele tem uma visão muito clara, linear da vida dele e da história, do processo histórico. Ele acha que esse processo histórico ele está sempre numa crescente, né? Está sempre no avanço, é sempre progresso, e não é. De fato, não Não é. é. A gente está aqui no século XXI para mostrar que a Mayra, história não é leia nada Mal linear. Entendido em Moscou, que é Leia, 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 rapidinho. leia. É Você maravilhoso. vai gostar. É É maravilhoso. maravilhoso e a gente vai tentar. A gente tem mão, não sei se a gente vai conseguir salvar a live para deixar para depois, mas quem não leu e depois quiser. Ai, só temos 20 segundos agora. É, pois é, Muito bom, não. vou deixar salva, viu? A live. Aí, Mayra, Maravilha, depois maravilha. você assiste. E também pode entrar e baixar. Tem aplicativo agora que baixa tudo. É, Então né? tá bom, gente. Gostei muito do nosso papo, Nath. Beijo, Muito gente. bom. Até a Obrigada por próxima. todo mundo que participou e até a próxima. Beijo. Beijo, tchau. Tchau.